de Jesus. Amém? Pai do Senhor, igreja. Amém? Só organizar aqui. Glória a Deus. Deus seja exaltado, engrandecido. Eu sou grato a Deus por mais um dia, mais uma vez, mais uma quinta-feira, mais um culto, mais uma oportunidade de estar aqui trazendo a palavra que Ele colocou no meu coração. Eu sou grato a Deus, sou grato pelo Espírito, sou grato por tudo, pela minha vida, pela minha família. Eu sou grato, sou grato. Estava me lembrando de um caso que aconteceu com um servo de Deus, um homem temente a Deus. Ele cuidava de um orfanato e todo dia de manhã, ia tomar o café da manhã, ele orava com as crianças, orava com os jovens, todos os dias. Ele convidava um dos jovens para orar ali, talvez apontava ali aleatoriamente, e falava assim: ora hoje, pelo alimento que a gente vai comer hoje. Então, todas as manhãs, esse servo, junto com essas crianças desse orfanato, orava. Só que teve um dia, um momento específico, que ele sabia que não ia ter comida no outro dia. Ele sabia que não ia ter café da manhã para tomar. Então, mesmo assim, ele se levantou, fez a mesa, preparou a mesa, chamou as crianças. É óbvio que os pratos estavam vazios. Ele pediu para as crianças se assentarem em cada prato, se assentarem em cada cadeira, na frente de cada prato. E ele apontou para um jovem específico e falou assim: agradeça pelo alimento de hoje. Mas que alimento? Não tem nada, não tem pão, não tem nada. Que alimento que a gente vai agradecer? Então esse servo de Deus falou assim: agradeça pelo pão. Mas não tem pão, não tem nada na mesa, não tem nada no prato. Agradeça. Então fizeram ali uma oração, mesmo perante a um prato vazio. Terminaram a oração, e acredite você, isso está descrito no livro Heróis da Fé. Isso é um fato verídico, isso aconteceu de verdade. Quando terminaram a oração, alguém bateu na porta. Então esse servo de Deus foi lá até a porta, abriu a porta. Era um rapaz de uma festa que tinha tido na noite anterior. Ele disse assim: ó, meu senhor, acontece que a gente fez uma festa, choveu e ninguém foi para a festa. Nós estamos aqui com um monte de alimentos. A gente pode servir aí para o seu orfanato? Esse servo de Deus falou assim: pode entrar que a gente já estava esperando esse alimento. Pode entrar que a gente já estava esperando esse café da manhã chegar. Então esse servo de Deus agradeceu a Deus. Tem que ter muita fé, irmãos, perante a um vale de ossos secos, perante a cadeiras vazias, perante a algo que você não enxerga. Tem que ter muita fé para você ver através da perspectiva não sua, não uma perspectiva humana, mas uma perspectiva do céu. Tem que ter muita fé. E nós, como somos cristãos, nós não enxergamos com olhos humanos, nós enxergamos com olhos espirituais. E pela fé eu profetizo, e eu já estou enxergando esse ministério cheio de obreiros, cheio de profetas, cheio de pessoas cantando louvores, cheio de jovens avivados, cheio de pessoas avivadas, cheio de pessoas pulando e adorando o nome do Senhor Jesus, cheio de pessoas sendo curadas, cheio de pessoas sendo restauradas, cheio de pessoas
Aleluia, glória a Deus. Tem que ter muita fé para enxergar dessa forma. Aleluia, glória a Deus. Ah, meu Deus, glória a Deus. É por isso que o mundo não entende. Ah, meu Deus. É por isso que lá em Isaías 55 está escrito assim: quem tem sede, venha a mim e beba. E não precisa ter recurso para comprar não. Lá em Isaías 55 está escrito assim: venha a mim e beba todo aquele que tiver sede, e todo aquele que tiver fome. Ah, meu Deus, tem que ter muita fé mesmo, tem que ter muita fé. Glória a Deus, glória a Ti. Quando Deus ele fala com Isaías, nesse texto, eu vejo que naquela passagem em específico, a água era mais importante que o dinheiro. Como assim, Vinícius? Como que a água era mais importante que o dinheiro naquela época? É porque naquela época, para você ter água, você precisava ter poço. Não era qualquer um que tinha recurso para ter poço, os poços eram caros. E logo em seguida, em Isaías 55, vai estar descrito assim, que quem tem fome também vem a mim. Quem tem fome também vem a mim. E naquela época também, não era simples também você ter esses tipos de recursos. Não tinha padarias, não tinha nada. Você tinha que ter a farinha, você tinha que ter o poço. Você tinha que ter recursos para isso. E naquela época a água era mais valiosa que o dinheiro. E hoje a gente tem torneira em casa, a gente tem padaria do lado de casa. Só que a dificuldade hoje é o dinheiro. Naquela época era água, não dinheiro. Mas o que Deus quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: se mesmo na época de Isaías, o problema maior era ter água, ele falou assim para Isaías: Isaías, diga ao povo que se ele tem sede, que venha até mim. O pastor ministrou aqui, ele falou: se nós, sendo maus pais, damos bons presentes aos nossos filhos, que dirá Deus, negará o Espírito dele, aquele que o pedir. E se naquela época a água era valiosa, quando Deus ele fala para Isaías: Isaías, diga ao povo, se tem sede, venha a mim e beba. O segredo da água, sabe o que é? Sabe o que Deus quer que nós pedimos para Ele? Sabe o que Ele quer que você e eu, sabe o que Ele quer de nós? O que a gente peça é o Espírito dEle em nós. É o Espírito dEle em nós. Eu confesso para você que eu estava meditando em um texto totalmente diferente do qual eu ia pregar hoje. Só que eu vejo um mover do Espírito Santo através dessa palavra, e a palavra do pastor confirmou, para a honra e glória do Senhor, a palavra que eu troquei de última hora, ele confirmou a palavra de hoje. Glória a Deus. Aí você pode falar assim: coincidência? Coincidência? Cristocidência, eu posso te dizer. Espíritocidência, se existe essa palavra. De tantos textos que tem na Bíblia, de tantas palavras que tem na Bíblia, coincidência alguém escolher justamente o texto que você vai pregar no dia? Não, não existe isso. Somente o mover do Espírito está aqui neste ambiente, está aqui nesta igreja. Amém? Abra comigo no seu livro que fala de Jesus, na tua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo de número 6. Abra comigo, você que trouxe Bíblia, abra aí na sua Bíblia. Posso te dar um conselho? Posso te dar um conselho? Se acostume a usar a tua Bíblia, viu? Se acostume a usar este livro. Não fica acostumado com o teu celular, não. Se acostume que nem os antigos, que nem os pedreiros do Evangelho, que usavam papéis. Eu acho que a gente precisa voltar mais para aqueles antigos que só tinham papel, não tinha tecnologia. Não que tecnologia é errado, viu?
Eu não sou contra a internet, não sou contra celular, não sou contra nada disso não, tá bom? Eu só estou falando porque nós precisamos estar atentos. E nós precisamos manejar a nossa espada bem. Você precisa ter esse livro aqui, porque um dia a bateria do teu celular pode acabar, e aí? Como é que fica a palavra? Fica toda no teu celular? Só que uma coisa, Deus nos deixou o papel e ele não acaba a bateria não, viu? Ele está aí e você pode usar ele. O que acaba a bateria pode ser até nós, só que a palavra de Deus ela não se acaba. Podem tentar derrubar de várias maneiras, mas ela não se acaba. Então, que a gente venha tentar, você venha tentar, estar sempre com a tua Bíblia em folhas à mão, carregando com você onde você estiver, amém? Glória a Deus, Deus seja louvado. Quem achou Isaías 6, diga amém. Eu vou estar lendo aqui, 6 versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou em meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: eis, aqui estou, envia-me. Nós podemos todos ler essa parte final aqui? E eu respondi, todos: aqui estou, envia-me. Vamos de novo, mais forte, mais bonito? Vamos lá. Eu vou ler o 9 e aí todo mundo responde junto comigo. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi, todos: aqui estou, envia-me. Glória a Deus. Feche seus olhos, você que já foi orado aqui. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui entre nós, pelo Teu Espírito que é santo, que habita entre nós. Muito obrigado, Senhor. Faz a sua vontade, faz o seu querer essa noite. Toque em nossos corações, Pai querido, Pai amado. Usa esse teu servo aqui pequenino, Senhor, Pai querido, Pai amado, que não sabe falar direito, que muitas das vezes não sabe orar direito. Mas, Pai querido, Pai amado, eu tenho fome, eu tenho sede de Ti. Eu tenho fome da Tua palavra, Senhor. Nós que estamos aqui temos fome da Tua palavra, Pai. Pai querido, Pai amado, nos usa, Pai querido, cada vez mais. Estamos aqui, Pai, envia-me a mim, Senhor. Senhor, santo e glorioso é o Senhor, Pai. Toma conta deste ambiente, faz o seu querer, faz o seu mover. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Nós iniciamos esse texto falando de um profeta chamado Isaías. Se eu fosse escolher um profeta preferido, eu tenho 2. Um é Elias e o outro é Isaías. Mas Elias, eu vejo Elias como um profeta do fogo, um profeta que
talvez se nós fôssemos falar dessa passagem, envia-me a mim, nada melhor do que um Elias da vida. Quem não queria andar do lado de um Elias, ou quem não queria passar por experiências que Elias passou? Só que quando eu analiso a história de Isaías, eu vejo um pouco de mim nele. Eu vejo um pouco da minha história em Isaías. Eu sei que Isaías foi um grande profeta, e eu perto de Isaías, como diz a pastora, quem sou eu na fila do pão? Ali, tá ali, Isaías está lá na frente, eu estou aqui atrás. Mas há específicos momentos da história de Isaías que eu vejo um pouco de mim em Isaías. E é muito interessante a época de Isaías. E quando nós analisamos aqui, olha como está descrito no início da passagem, no versículo de número 1. E foi assim que Isaías conheceu a Deus. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Olha o que está escrito aqui. No ano em que o rei Uzias morreu. Eu vou repetir de novo. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Essa passagem me chamou a atenção. Por quê? Porque enquanto Uzias estava vivo, Isaías não tinha tido experiências com Deus. Enquanto Uzias andava do lado de Isaías, ele não teve nenhuma experiência, ele não viu a glória de Deus. Mas só foi este rei chamado Uzias morrer, que Isaías contemplou a glória de Deus. Eu vejo que em minha vida, tem Uzias que precisam morrer, para que eu contemple cada vez mais a glória de Deus. Na sua vida, tem Uzias que precisam ser tirados, para que você tenha novas experiências com Deus. Há Uzias, e você pode me perguntar, quem foi Uzias? Uzias, alguns teólogos dizem que era um parente de Isaías, e Isaías gostava muito dele. Eu não sei a índole desse rei, eu não sei muito sobre ele, porque a Bíblia não especifica como que ele agia, mas este rei dava uma certa mordomia a Isaías, a ponto de que Isaías não se preocupava em buscar a Deus. Então, se eu pudesse te dar um conselho, o conselho que eu te daria é: retire Uzias da sua vida, aquilo que te impede de adorar a Deus, aquilo que te impede de levantar de manhã e orar a Ele. Retire Uzias da sua vida, porque enquanto Uzias ficar do seu lado, você não verá a glória de Deus, você não sentirá a presença dEle. É necessário retirarmos este ser do nosso lado, o que nos incomoda, o peso, sabe o peso da prisão? Alguns presídios dos Estados Unidos utilizam aquela bola de ferro. Se eu pudesse dar um nome para aquela bola de ferro, eu daria o nome de Uzias. A bola que te impede de andar, aquilo que faz você rastejar pelo chão. Retire este ser, este algo que você tem aí no mais profundo. E como eu falei aqui, ele era um parente. E parente, às vezes a gente não quer tirar de perto. Não que você tenha que tirar seu parente, entenda muito bem do que eu estou pregando aqui. Mas parente, deixa ele aí mais um pouco. Deixa ele conviver aqui do meu lado mais um pouco. Ele não está incomodando ninguém, ele não está fazendo mal a ninguém. Esse é o maior mal de um Isaías. Eu e você somos um Isaías essa noite. E nós temos um Uzias do nosso lado, que precisa ser destruído, que precisa ser morto, para que eu e você contemplamos a glória de Deus. Tem pessoas que vão errar o céu por 30 centímetros. Aí você me pergunta, como assim 30 centímetros? Que distância curta,
Que céu pequeno é esse? Não. 30 centímetros é a distância do seu cérebro para o seu coração. A sua razão da sua emoção, do seu intelecto para a tua alma. Então, você tem que tomar muito cuidado para quem você está dando ouvidos. Se esse Uzias está te dando ouvidos. Em Apocalipse, capítulo 2, vai descrever da igreja de Éfeso. Cristo, ele tem várias advertências a várias igrejas. E uma dessas igrejas é a igreja de Éfeso. Ele chega na igreja de Éfeso, ele contempla muitas das obras da igreja e fala assim: eu tenho contra ti que você tenha perdido o teu primeiro amor. É como se Éfeso fosse uma noiva, uma igreja, uma noiva, uma mulher que está casada com Cristo. E todo mundo sabe aqui que no início, quando está namorando ali, é mil maravilhas, é flores, é obrigado, é com licença, abre a porta do carro para entrar, fecha, inclina um pouco um branco. Às vezes, que filme que você quer assistir, ou o que você quer comer essa noite. É como se Éfeso fosse essa mulher que no início está ali, e Cristo, todo cavalheiro, fazendo tudo o que ela pede, não tudo o que ela pede, mas tratando ela de forma educada, tratando bem. Só que em um determinado momento, Éfeso perde esta paixão. Éfeso perdeu o amor para com Cristo, e está convivendo com Cristo apenas pelos laços matrimoniais. Apenas está com Ele porque já está com a aliança no dedo. Só que aí Cristo chega na igreja de Éfeso e fala assim: você faz tudo certo, só que tenho contra ti que você tenha deixado o principal, o teu primeiro amor. Éfeso é uma igreja que eu diria que está convivendo com Uzias do lado dela. O Uzias do desânimo. Éfeso precisava matar esse desânimo para que pudesse viver o amor verdadeiro para com Cristo. Só que Cristo, meu Deus, como a tua palavra é maravilhosa. Por mais que nós não sejamos fiéis, olha o que a Bíblia diz: Ele permanecerá fiel. Ele é o maior interessado em mim e em você. Ele me ama e Ele te ama. E o conselho que Ele te dá é que todos nós aqui temos uma aliança com Deus. Amém? Todos nós temos essa aliança. E Ele não vai te deixar. Ele não vai me deixar. E Ele pede para que retire esse Uzias, para que não venha esse desânimo sobre nós. Esses dias eu estava conversando com amigos meus, e é interessante a gente analisar o perito. Quando um corpo está morto no chão, quem vem? A perícia, analisando o corpo. Só que ela não vem pegar o corpo e levar embora, ela vem saber por que aquele corpo morreu. É necessário que a gente precisa de um perito da nossa vida, para analisar aonde estamos falhando, e retroceder o caminho até aonde está falhando. Ninguém cai do nada, ninguém fica fraco do nada, nada acontece por um acaso. São processos que acontecem na nossa vida, que nós precisamos nos atentar e ser o próprio perito, ou chamar o Espírito Santo, que está aí para isso, para nos consolar e nos orientar, e fazer uma oração e clamar a Ele falando: me mostra aonde que eu estou errando, me mostra exatamente aonde está esse Uzias, vamos retroceder um pouco do meu caminho, da minha vida, e me mostra, Espírito Santo, aonde está esse Uzias que eu quero matar ele hoje. Se eu pudesse te aconselhar uma oração, eu te aconselharia: Espírito Santo, me mostra onde está Uzias para que eu mate ele hoje. Me mostre onde está
o meu erro para que eu mate ele hoje, para que eu possa prosseguir, e andar contigo, ó Deus. Aleluia, glória a Deus. Esses tempos eu estava conversando com um casal, e um casal muito importante na minha vida, me ajudou muito, e eles estão apagados. Um casal que um dia orou por mim, hoje eu me encontrei orando por eles. Então eu tive uma conversa com eles. Eles disseram assim para mim: estou desanimado, preciso ouvir mais da palavra de Deus para que venha um ânimo. Eu falei: quantos anos de evangelho vocês têm? Eles falaram: todos os anos de evangelho. Eu falei: sabe onde é que está esse Uzias aí da sua vida? Vocês têm que chamar um perito, mas eu já identifiquei. Aonde que está? Eu disse assim para eles: vocês ouviram tanto da palavra do evangelho de Deus, que vocês estão obesos por dentro. E a obesidade deixou vocês preguiçosos a ponto de ficarem sentados. Vocês não estão com falta da palavra de Deus, vocês estão cheios dela. Só que tem um problema nisso. Vocês precisam gastar tudo que vocês aprenderam, para que Deus renove vocês por dentro. Não adianta nada eu vir aqui pregar a palavra de Deus, e você só ouvi-la e guardar para você. Não adianta nada o pastor, a pastora vir aqui, ou qualquer servo de Deus que subir nesse púlpito, vir aqui trazer uma palavra e você guardar para si. A palavra de Deus, ela foi feita assim para ouvir, só que ela também foi feita para praticá-la. É necessário praticar a palavra, para que nós não venhamos pegar essa obesidade, a ponto de ficar só sentado e falando: eu acho que eu estou precisando mais da palavra, eu acho que eu estou precisando mais e mais, me dá mais. Comeu muito, precisa soltar tudo aquilo que aprendeu, precisa evangelizar, precisa entregar marmita, precisa fazer culto nos lares, precisa fazer essas coisas, irmão, para que você venha ganhar um ânimo. Ontem eu tive uma experiência tremenda. Nós fizemos uma visita na casa de uma pessoa, e quando eu saí de lá, eu saí cheio da presença. É uma coisa de louco. Eu falei assim: nossa, eu vou dormir é pouco, eu vou acordar cansado, que nada. 200% eu acordei. Eu falei: meu Deus, parece que eu dormi 25 horas aqui, cara. E olha que eu dormi 5 horinhas, 4 horinhas, acordei 0 bala. Estou 0 bala até agora, estou de boa. E vamos continuar. Cada vez mais e mais eu estou entendendo que quanto mais a gente fica sentado sem fazer nada, é aí que está os nossos dias. É aí que está o problema. É ficar parado, esperando vir. E eu analiso aqui a igreja de Éfeso, que ela tinha ela pegava muito da geração passada. E a geração passada da igreja de Éfeso era uma geração fervorosa. Realmente, aquela geração passada tinha amor a Cristo. Só que perderam esse fervor, e entrou a geração nova, e deixou de amar Cristo, deixou que Uzias tomasse conta dela. Ela era muito boa em ortodoxia. O que é isso, pregador? Que manuseia muito bem a palavra de Deus, entende muito bem de versículos, sabe muito bem dos Salmos 91, sabe muito bem das passagens, Gênesis 4, Gênesis 1, 2, sabe muito bem, manuseia muito bem, conhece muito bem, boa em ortodoxia. E eu vou mais além. A igreja de Éfeso era tão boa que conseguiu detectar falsos pregadores, falsos profetas, e retiraram todos eles da igreja, de tão boa que era a ortodoxia. Só que, porém, ela não conseguiu
analisar a si próprio, perdendo o amor, perdendo aquilo que era a chama que a faria ter essa união para com Cristo, esta intimidade para com Cristo. Então ela passou a fazer as coisas por devoção, por obrigação e não por devoção. A pior coisa é a gente fazer as coisas quando alguém obriga você a fazer. A pior coisa é a gente ter que esperar alguém chegar no nosso ouvido e falar assim: ei, fulano, faz ali para mim, ou faz aquilo ali para mim. Essa é a pior coisa que tem. É a pior coisa que tem, e não só na igreja, em todos os aspectos. Tem coisas que a gente vê, tem coisas que a gente está vendo, mas a gente não age por quê? A gente está vendo o erro e não faz nada por quê? Ou às vezes a gente está vendo uma obra para ser feita e não faz nada. É necessário que a gente analise esse ponto, que eu analise esse ponto, que você analise. Então, a igreja, ela não identificou esse Uzias que estava dentro dela. E em Mateus 7,7, vai estar descrito: pedi, que será entregue a você. Pede a Deus hoje, que será entregue. Porque se nós, sendo bons pais, se nós sendo maus pais, damos bons presentes, imagina Deus. Quando a Bíblia diz pedi, Ele está falando no singular, Ele está falando para mim e está falando para você pedir. Sabe qual é o defeito da nossa geração? É que ela está esperando os outros pedirem. A minha geração está esperando outros pedirem para ela. Talvez você está esperando outros pedirem coisas a Deus para você, sendo que você tem total acesso essa noite para pedir a Deus, para falar com Ele. O véu já foi rasgado. Você tem total liberdade de pedir para Deus. Então peça a Ele essa noite. Eu não sei o momento que você está passando. Eu acredito que muitos às vezes vêm sorrindo. O pedido de socorro, às vezes ele não vem com pessoas clamando socorro, mas às vezes vem num sorriso. E eu não sei como é que você está por dentro, mas eu sei de uma coisa: peça a Deus, porque Ele é o melhor Pai. Peça a Deus, porque Ele te ouvirá. Peça a Deus, peça a Deus. Se você tem sede, peça a Deus, porque Ele tem a água. Se você tem fome, peça a Deus, porque Ele tem o pão para te saciar. Peça a Ele, peça a Ele. Glória a Deus. Então, eu não posso deixar os outros pedirem para mim. Eu não posso deixar os outros baterem na porta para mim. Eu tenho que ir lá e bater na porta e falar com Deus. Somos nós que matamos os nossos Uzias interiores. Somente eu posso, através desse perito que é o Espírito Santo, identificar esses Uzias da minha vida. E somente eu posso matá-los. Somente eu posso matá-los. Davi, ele em um momento, um homem segundo o coração de Deus, ele caiu em pecado. Era um momento dele ir para a guerra, porém ele não foi. Ele ficou no palácio. O homem segundo o coração de Deus não foi para a guerra quando era para ter ido. Ficou no palácio. Então ele caiu em tentação. Ele observou Batseba e mandou chamar ali ela e acabou pecando. Quando soube que aconteceu um grande pecado, o marido dela veio e ele ainda induziu ele à morte. Ele caiu. Ele não identificou Uzias que estava dentro dele. Eu analiso muito Davi, e espero que você entenda esse animal que eu vou dizer aqui, como um gambá.
um gambá. E Davi, e quando você analisa o gambá, ele é um animal que usa o fedor dele para se defender. Quando o profeta chegou nele e falou assim: tinha um homem que tinha muitas ovelhas e o outro que só tinha uma. E aquele homem que tinha muitas pegou a ovelha daquele outro. Então Davi, enfurecido, falou assim: este é digno de morte. Então o profeta disse assim para ele: esse é você, Davi. Você está fazendo que nem um gambá. Você está usando o seu fedor para se defender. Quando eu analiso a história de Isaías, quando Uzias morre, aí que ele vê o Senhor. Eis que vejo o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E ele viu serafins voando sob o trono. E os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam os olhos, com as outras 2 cobriam os pés, e com as outras 2 voavam. E Isaías ouviu algo muito interessante. Ele ouviu as palavras: Santo, 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 Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. E eu analiso que a adoração, por muito que ela não é realizada na terra, eu creio, eu tenho certeza que ela nesse momento está sendo realizada no trono de Deus. Porque os anjos, eles adoram o que vem, mas eu adoro, e eu não estou vendo ele agora, mas eu adoro o que eu não vejo, porque o que está escrito em João 20, 29, coloca para mim, Midianita, por favor, João 20, 29, eu louvo a Deus. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu? Felizes são aqueles que creem sem ver, mas creem, mas têm fé, mas creem, mesmo que os bancos estejam vazios, mesmo que você não veja a perspectiva, mesmo que você vê um mar fechado, mesmo que você vê um temporal na sua frente, mesmo que as circunstâncias não estão boas para você, mas você crê em Deus, mas você vê através da fé. Eu vejo através da fé, glória a Deus. E eu creio que nesse momento os anjos, os serafins, os querubins estão gritando: Santo, 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 é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Glória a Deus, Deus seja exaltado, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, Isaías ele tem um impacto social. Que impacto social é esse, pregador? Ele entra em estado de choque. Ele fala assim: agora eu vi o Senhor, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Veja comigo, no livro de Gênesis, no capítulo de número 21, no versículo de número 14. Vai falar de Abraão. Quando eu vejo a respeito dos lábios impuros de Isaías, eu me lembro dos lábios incircuncisos de Moisés.
Quando Moisés ele tem um encontro com Deus, sabe o que ele fala para Deus? Ele fala assim: Deus, eu sou um homem de lábios incircuncisos. Dá a entender que Moisés ele tinha um problema na fala, ou analisando mais, é que ele era muito pesado na língua, e ele tinha essa dificuldade de se relacionar com as pessoas, ou de falar com as pessoas, talvez pela sua ignorância, ou talvez pela sua limitação na língua. Então ele toma uma atitude, ele fala assim: envia meu irmão no meu lugar. Não vai dar nem tempo de esbanjar essa palavra, esse texto aqui que eu falei aqui atrás. O tempo já está muito para frente. Então, Moisés, ele coloca a responsabilidade no irmão. Ele fala assim: envia meu irmão Arão para que fale no meu lugar. Isso depois que ele disse para Deus que ele tinha lábios incircuncisos. Quando nós vemos a dificuldade na nossa frente, é comum que a gente se limite e a gente começa até a argumentar com Deus, falando assim: Deus, manda outra pessoa, manda o meu irmão, manda aquele que está mais na obra, sendo que Deus fez eu e você. Você acha que Deus não te conhece? Sabe da sua capacidade? Sabe do que Ele colocou dentro de você? Eu costumo dizer que a corrida, sabe aquela corrida dos espermas que os cientistas apontam? Fala assim que antes de você e eu nascermos, teve uma corrida dos espermas e eu e você ganhamos ali a corrida, e por isso que nós estamos aqui. Isso é balela. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele fala assim: antes mesmo que tu estivesse no ventre da tua mãe, eu te separei como profeta. Meu irmão, você acha que Deus não me conhece, não te conhece? Ele já te separou, Ele já deixou um caminho para você, Ele te conhece. E não adianta nada a gente chegar perante Deus e falar assim: Deus, eu tenho um lábio incircunciso. Vai estar insultando Deus. Só que Isaías ele faz algo muito bonito. Porque quando Deus ele toca quando Isaías vê Deus, Isaías ele fala assim: estou perdido. Por que, Isaías, você está perdido? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Lembra que eu falei no começo que eu me identifico um pouco com Isaías? É nessa pequena passagem que eu me identifico com Isaías. Quando eu tive o meu primeiro encontro com Deus, acredite você, eu não fiquei feliz, mas eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste comigo mesmo. Eu fiquei como Isaías, eu entendi Isaías aqui nessa passagem. Parece meio contraditório você ver o autor da vida e ficar triste, mas foi o que aconteceu comigo. Eu tive uma experiência com Deus e eu falei: meu Deus, eu estou perdido. Eu me estremeci, eu fiquei com medo. Falei: estou perdido. Então, o anjo do Senhor veio com uma tenaz e tocou na língua de Isaías. Isaías identificou os dias dele, que era a língua dele, e apresentou para Deus. Essa noite, com essa passagem, eu entendo que a gente tem que apresentar para Deus, para que venha um anjo e mate aquilo que está te incomodando, ou aquilo que você gosta tanto, mas não quer largar. Apresenta na mão de Deus, para Ele matar para você. Então,
O Senhor então ouviu o Senhor. Se coloque de pé. Então ouviu o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. E eu respondi: aqui estou, envia-me. Muitos querem ser enviados por Deus, mas não querem renunciar a algumas coisas. Se você quer ser o enviado de Deus, saiba que primeiro você vai ter que matar algumas coisas, para que você caminhe no caminho de Deus, para que Ele te leve nos caminhos dEle. Largue essas coisas, para poder andar e flutuar na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto a presença dEle aqui essa noite, o Espírito dEle que é santo aqui essa noite. Pai querido, Pai amado, sou grato a Ti, Pai querido, Pai amado, santo e glorioso. Eu oro essa noite, Pai, tira, Pai querido, Pai amado, tudo aquilo que nos impede de adorar a Ti, Pai querido, Pai amado. Envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Eu estou aqui disposto, Pai querido. Aleluia, glória a Ti, Senhor. Seja adorado, seja glorificado, Pai. Toca no meu coração, toca nos meus olhos, toca nos meus ouvidos essa noite, toca na minha boca, Senhor. Aleluia, Pai querido, Pai amado, santo e glorioso Deus. Aleluia, 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 aleluia. Deus quer enviar você. Deus quer enviar você para pregar a palavra dEle, para através das tuas mãos curar pessoas, para através da tua vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Aleluia.